Olá, amigos espectadores do programa Blindagem em Foco. Obrigado aí pela sua audiência para mais um programa, mais um episódio falando sobre segurança de um modo geral e, evidentemente, blindagem de veículos também. E eu estou recebendo hoje aqui, estou tendo a honra de receber um amigo antigo também, que está aí nessa lida há muitos anos, que é o Alex Cirilo, que é CEO da Imuna Balística. Alex, seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Obrigado. Nós vamos falar bastante aqui hoje sobre blindagem, sobre os cuidados que você, usuário de carro, tem que ter e você, blindador, também. Porque este programa não é dirigido só para usuários de blindagem ou só para blindadores. É para orientar o mercado de um modo geral, de boas práticas. A gente sabe que o mercado hoje, a gente hoje bateu, né, esse ano aqui, mais um recorde. Mais um. O primeiro semestre aqui foi de novo mais um recorde. E isso ele incentiva vários empreendedores a entrar no mercado. Exato. Mas para você entrar, você tem que estudar o assunto. Balística de efeito é uma ciência. Então o programa Blindagem em Foco não tem a pretensão de ensinar ninguém, evidentemente, mas pelo menos orientar através de pessoas como o Alex, que conhece esse assunto como ninguém. Então a gente vai tratar isso hoje falando sobre especialistas, né? Hoje a gente vê na internet aí, aliás, não só no nosso segmento, Alex, mas em vários segmentos, eu sou especialista, e eu acho que vale a pena a gente falar sobre a definição de especialista. Então, Alex, seja bem-vindo. Vamos primeiro apresentar o Alex aqui, você falar um pouquinho da Imuna, né? Senão, se eu começar a falar aqui, eu não paro mais. Você já me conhece, né? Marcelinho, para falar não é fácil. Alex, seja bem-vindo. Por favor, fala um pouquinho da Imuna primeiro, para a gente saber como é que está hoje a sua operação lá. Legal, a Imuna é uma empresa especializada em materiais balísticos. Nós fabricamos praticamente todos os compostos opacos, então desde aramida, polietileno, aços, e também fazemos e desenvolvemos projetos especiais. E ela nasceu da ideia, como eu tenho um DNA que eu já trabalhei muitos anos como blindador, eu vi que existia uma lacuna nesse espaço, nesse mercado, onde só existiam fabricantes, mas não existiam fabricantes com DNA, com a experiência de fábrica. Então, eu quis, o objetivo da Imuna é não só fabricar, mas poder dar uma assessoria ao blindador. É muito legal isso que ele está falando aqui, né? Eu fui blindador por muitos anos e tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa empresa que era fabricante, e eu me sinto à vontade, às vezes, para comentar. Não sou especialista de nada, mas fica mais fácil. Quando eu falo com fabricante hoje, por ter tido a experiência como blindador, eu sei o que dói. Aonde dói. Isso, né? Mas é isso aí. Então, o que você tem hoje é trazer essa bagagem como blindador para uma fábrica, né? Já entendendo o que é que vai doer na ponta dele lá e tentar achar a melhor solução. É o que eu costumo falar, se o cara enxergar a Imuna só como fornecedor, a gente está fazendo serviço, Tem vários, né? Exato. Então, o que nós queremos fazer? A gente quer dar, além da palavra parceria, a gente quer ajudar o blindador na construção do projeto, explicar, dar assessoria, o que funciona, o que não funciona, mas com propriedade. Não é só falar, a gente traz essa bagagem, que a gente vai entrar agora daqui a pouco no tema do especialista, né? Nós vamos usar bastante aqui, vou te usar bastante aqui, Alex, porque respeito muito o seu trabalho. Obrigado. É assim, o Alex não é o único, nem eu, nem ninguém, nós aqui não sabemos tudo, mas pode ter certeza que o Alex tem uma bagagem bastante grande, como ele falou, tanto na blindagem efetivamente, em testes realizados, ele vai contar um pouquinho dos testes que ele realizou. Eu vou até colocar umas imagens aqui durante a nossa conversa, Alex, daquilo que você já fez, né? Para a gente poder ilustrar para o nosso telespectador. E o tema do nosso programa hoje, que a gente fala sobre especialistas, né? O que é um especialista? O que é necessário para você se considerar um especialista? Você é um especialista, né? Sou um especialista. Você pode considerar, Me considero um especialista. E eu pesquisei aqui, né, no nosso buscador aqui, né? Um especialista é um profissional que possui profundo conhecimento, estudo avançado e prática detalhada. Aqui já define aqui esses três itens que você já falou que tem. Quer dizer, você tem a prática, que você já foi blindador, você é fabricante, já trabalhou em outras empresas também, hoje está na Imuna, profundo conhecimento e estudo avançado. Para quem não sabe, a balística de efeito é uma ciência. Então, você que é empreendedor, que você tem uma blindadora, pretende entrar, eu falo isso no programa aqui todas as vezes. Quer entrar no ramo?
vivemos num país livre. Livre, Você completamente. pode ser empreendedor, pode montar a empresa do que você quiser e tal, basta você seguir as normas, né, do órgão regulador, que é o Exército Brasileiro, mas você precisa conhecer. Se eu quiser montar um salão de cabeleireiro hoje, eu preciso aprender um pouquinho sobre shampoo, senão eu posso arrancar o cabelo do Químicas, cidadão, né? As químicas que envolvem. Química, tem um monte de coisa lá. No caso da blindagem, você imagina, você está protegendo vidas. Então, quando você vê na internet pessoas se identificando como especialistas, né, é importante que você, usuário, e você, blindador, também, não estou desmerecendo ninguém, gente, não me leve a mal o que eu vou falar, mas é importante você saber a profundidade do conhecimento dessas pessoas. A ideia aqui é trazer quais elementos até eles têm que buscar para Todo mundo ajudar a tomada de decisão, que vá buscar, né? Porque existem outros especialistas. Hein? Como é que eu busco esse conhecimento, né? Esse conhecimento. Não existe uma universidade para falar sobre balística, lógico, Exato. Né? Esse é uma dificuldade que o nosso mercado tem. Aqui no Brasil, não. De a gente ter essa formação. A associação, enquanto eu fui presidente, nós abrimos um curso de formação para profissionais do segmento de blindagem. Ele é um curso que foi idealizado, ele tem muito a melhorar, evidentemente, Normal. Mas é um começo, né? Isso. Eu sempre digo que o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Precisa começar, né? E a profundidade disso, ao longo do tempo, nós vamos conseguir. Alex, eu falei aqui sobre estudos, sobre o seu histórico profissional. Você participou de alguns testes para certificação do automóvel em si, né? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Balística, quando você testa um anteparo, é uma coisa, mas ele instalado é outra, né? Completamente diferente. Acho que é legal a gente voltar, então, né? Vamos lá, na minha formação. Sou engenheiro mecânico automobilístico, formado pela FEI. Depois eu tive outras especialidades, MBAs e outros cursos, mas outro curso que também me credencia bastante é que eu sou Black Belt em Six Sigma. O que traz isso? Não só o estudo, a especialidade no assunto, mas depois você tem que garantir a produção em escala daquilo lá. Então não adianta uma coisa é desenvolver um negócio, outra né? coisa é produção. Então o Six Sigma te traz essa questão, né, do sistema Toyota de produção muito falado, Lean Manufacturing, né, muito falado no mercado. Então também é muito importante essa questão, não só do desenvolvimento, como da produção do produto. Então comecei minha carreira lá na G5, em meados do ano 2000, quando, né, pouquíssimas blindadoras estavam no mercado. E o muito legal da G5, que a família Jafone eles são apaixonados pelo carro, são apaixonados por carro. O pai correu com Emerson Fittipaldi, os filhos correram em Fórmula Indy e outras. Até pouco tempo atrás, né? O Frank ainda estava dando umas tacadas por aí. É uma família que tem o DNA automotivo e que tinha essa preocupação. Então é importante a gente falar, porque boa parte do padrão que foi instalado no nosso mercado veio deles. Desculpe interromper, já interrompendo, mas uma coisa importante que ele está falando. Nós tivemos a sorte, vamos chamar assim, de lá no começo ter pessoas muito preocupadas com isso. É isso que eu quis trazer. Ele está falando do Franco Jafone, aliás, um abraço ao Franco. Franco, se estiver nos assistindo aqui, eu considero também bastante, porque ele também se aprofundou muito em balística. Isso. E eu que estava na Imbra, eu estava na Imbra na época, e o Eduardo Rodrigues, aliás, um grande amigo até hoje, é outro também que tem um conhecimento profundo sobre balística de efeito. Eu acho que eles que traçaram, né, a régua, uma régua alta, sem inclusive, dúvida. Que tornou até a blindagem no Brasil uma blindagem referência, porque antigamente era o México. Era. E aí, através dessa régua alta, a gente ultrapassou o México e veio trazendo novas tecnologias e continuou. Foi muito bom você lembrar isso aí. Então, de novo, né, esses precursores que começaram numa régua lá em cima, e aí, eu não vou dizer infelizmente, mas o mercado cresceu de uma forma exponencial. Sim. E aí acaba trazendo talvez empreendedores, e eu não vou nem criticá-los de uma forma assim, né? O cara é isso, aquilo. Não quero acusar ninguém, não. Mas a preocupação é que às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas não tem o conhecimento. Eu acho que aconteceu, Marcelinho, perfeito, porque o mercado cresceu, a violência cresceu, mas como o mercado brasileiro não, como a gente falou anteriormente, não tem formação. Não tem uma escola, né? Como é que você cresce o mercado sem profissionais também? Então, boa parte da mão de obra trabalhou com a gente lá atrás. Nós formamos boa parte dessa mão de obra, que formaram outras. Então, a gente hoje visita blindadores e você encontra funcionários daquela época. Eu fico até orgulhoso quando eu vou. Super legal. Então, até hoje.
Então é legal, mas a questão é que o mercado cresceu muito, desproporcionalmente não havia informação para acompanhar esse crescimento, né? Então, acho que essa lacuna foi criada muito por conta disso. Em todos os setores, né? Isso não é só na blindagem, né? É que a gente fala da blindagem porque a gente, né, trabalha nesse segmento e a responsabilidade desse tema, né? Sim. A gente não está cortando o cabelo que, né, se não cortar legal ele cresce de novo e o cara conserta depois. Uma blindagem mal realizada, né, não com profundidade, pode causar um problema gravíssimo. Gravíssimo. Né? E aí, a gente sempre comenta isso, na estatística, infelizmente, é favorável a um trabalho não muito bem realizado. Não porque favorece a segurança. Tem muito carro atirado aí? Não tem, cara, não tem. A gente sabe que não tem, porque o bandido, ele pode ser bandido, mas não é burro. Não tem muito, mas tem. Mas quando tiver, você tem que ter a certeza de que ele vai lhe proteger, caceta. É isso, pô. E aí, retomando, então, a G5... como a Imbra, como outras empresas, inclusive tinham laboratórios. Tinha. Então, voltando... Tem até hoje. Né? E o legal da G5, inclusive, que ela foi, por causa da questão familiar, ela era comandada por uma mulher, né? Sim. A dona Amélia, a mãe do Franco, do Afonso, do André, do Sandro, que até alguns deles estão no mercado até hoje, né? Então, é importante eu citar esses nomes, que eles são nomes muito importantes, foram e são ainda. E a G5 fabricava também, como a Imbra também fabricava material, então era uma época que não existiam muitos grandes materiais aqui. A gente blindava o carro com Spectra Shield, que era o polietileno, começou com aquilo lá. Eu entrevistei aqui, até aproveitando, né, o Denis, que representa a antiga Honeywell, que agora é Solstice, né? Falando sobre Spectra Shield, que é um material, alguns acreditam, né? Era um espelho de 1 centímetro, não, mas assim, eu falo, puta, nova tecnologia. Não, meu menino, a gente usava, antigo. Fazia vídeo isoclima, vinha da Itália, isso a gente sofria. Polietileno é antigo. Aí depois começaram as aramidas, né? Vindo com a Teijin, depois a Dupont veio. Então, é legal que a gente pôde, nesses anos, acompanhar, né, o desenvolvimento, os fabricantes e tudo mais, até... O tecido vinha pronto, depois passou a ser tecido aqui no Brasil, né? Então, e o legal, então, já começou, essa minha especialidade já começou nessa época. Tanto na aplicação da blindagem, que a gente estava desenvolvendo overlaps, fazendo os primeiros testes, que não era VPAN, era BR4. Tem um exemplo, um pequeno exemplo aqui de um overlap, A gente rasgava a porta para fazer o overlap. Então... Isso aqui imagina isso aqui soldado na porta do carro. Hoje ele faz parte do conjunto do vidro, né, do transparente. Exato, né? Você vê a evolução, né? E é questionável isso aqui, mas na verdade eu não vou entrar nesse mérito hoje. Isso. O programa tem muito tempo. Aliás, é um bom assunto para a gente entrar. É um assunto que dá para a gente discorrer. Mas eu queria aproveitar esse teu conhecimento todo, aqui, até para o nosso público também, saber um pouco mais. Falam-se muito sobre a substituição do aço por polietileno e tal, e tal, e tal. Eu queria voltar um pouquinho no tempo para o nosso público saber por que se utiliza aço na blindagem? E, na verdade, complementando esse comentário, né? A blindagem pode ser feita do que você quiser, desde que ele seja certificado, né? Então, você disse aqui agora há pouco que qualquer material é balístico. Eu tenho esse jargão. Para mim não. Qualquer material é balístico. Depende da quantidade que você coloca. Você coloca. Então, folha de bananeira é balístico. É balístico. Se você quiser também fazer um carro com concreto, também você pode fazer. Ele vai segurar. Se é viável, não. Né? Mas se ele é viável ou não é outra coisa. Mas tem um detalhe importantíssimo, que ele tem que ser aprovado, certificado e aprovado pelo órgão regulador, que é o Exército Brasileiro. Exato. Então tem que ser testado, né? E o aço aplicado na blindagem, voltando lá no tempo, final dos anos 80, tinha só uma blindadora no Brasil e ela fazia um carro totalmente 100% em aço. O peso era elevado, os vidros eram um vidro resinado, uma qualidade de ótica bastante questionável, né? Na época para eles. Né? E aí a segunda empresa, eu tive o privilégio de trabalhar, que foi a Imbra, tem que dar aí o mérito à empresa, já entrou com vidro feito com policarbonato naquela ocasião e a blindagem feita em tecido de aramida. Porém, nas colunas já foi empregado o aço. Queria que você explicasse para o nosso público aqui por que a utilização do aço nas colunas. Legal. O mais importante é que tanto o aço, quanto o polietileno, quanto a aramida, quanto o vidro, aqueles elementos que estavam sendo utilizados, na amostrinha quadrada, eles estavam aprovados. Só que lembra que eu comentei que essas empresas testaram o veículo, né? Então foi feito um BR4, ok, que é uma norma até mais agressiva que a NIGE que a gente usava, não existia NBR, mas
ao testar o veículo, a gente começava a entender o comportamento desses materiais em geometrias menores do que aquele quadrado, né? Então, assim, legal. Presta atenção nesse detalhe. Áreas menores. Tiros de Continua. borda, Ah, né? Então, tiro de borda. tiro de borda, como é que esses materiais, tiro em ângulo, como é que esses materiais começavam a se comportar instalados no veículo? Então, a gente começou a ver que os tecidos em geral, né, os materiais frutos de tecido, ou seja, tanto a aramida quanto o polietileno, são tecidos, um é tecido, outro é tecido ou não tecido, tem aramida também, tecido, mas esses materiais, a borda deles, eles têm uma certa dificuldade em resistir, principalmente a disparos de quê? Magnum 44, mas a norma pede 2 calibres. Né? Então eles têm um bom comportamento com a 9mm, mas porém com a Magnum era totalmente diferente, porque ela tem muita energia. A energia dela fazer um comparativo aqui, né, para você que não é técnico, né, lógico. O que fala de energia? Não é o poder de perfuração, não. É a porrada, para falar o português, claro, né? É a porrada que leva. É uma tijolada lascada. A Magnum tem muita energia. Muita energia. Então, imagine uma peça desse aqui de tecido, que aqui no meio, né, você faz o disparo aqui na área 50 por 50, 2 polegadas de tiro para tiro e tal, como diz a norma lá, NBR 15000, a NIGE, só que nessa beiradinha aqui, olha como esse negócio aqui é mole. Se você der um tiro aqui no meio, segura, e aqui nessa beirada, ó. Exato. O que pode acontecer? É isso aqui. É isso, então esses detalhes. E aí, né, a gente começou a perceber que as colunas, aliás, qualquer um entende, né, que a coluna A, que é aquela do para-brisa, a B, que é do cinto, e principalmente as traseiras, elas têm uma área pequena. Ou seja, ancoragem. A ancoragem é pequena, a dissipação de energia, tudo é pequeno. Então não tem como essas peças segurarem essa energia toda que está vindo. Bom, para não generalizar, os carros também foram evoluindo. A gente lembra para fazer furação, lembra? Começou a vir os Volvos, os Audis com aqueles testes de capotamento. Essas colunas começaram a ser muito bem estruturadas. Só a coluna, né? Você não conseguia furar. Só a coluna já é boa pra cacete. Já praticamente, né, a prova de bala. Então, colocar esses materiais nessas colunas estruturadas funciona? Eu vou te falar, não sei, precisa testar. Pronto, eu tô fazendo essa provocação com o Alex justamente por isso. Tem que testar. Tem que testar. Então, eu vejo muita gente falando assim, eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Eu fui numa blindadora uma vez, há muito tempo atrás, e eu vi que atrás do banco era um Corolla, né? E ele fazia a blindagem em aço. Em aço. Era atrás do banco. E eu fazia em aramida, no meu caso. Eu estava buscando mais leveza no carro. Meu propósito era fazer... Uma chapa de aço daquele tamanho, né? Meu propósito era fazer o carro mais leve possível. E a manta, teoricamente, se você estruturar ela bem, ela vai suportar. Só que eu perguntei para aquele blindador, você usa aço aqui atrás do banco? Eu falei, eu uso aço porque a manta aqui não segura, não. Eu falei, não segura? Você atirou de quê? Ele falou assim, como assim atirou de quê? Não atirei. Mas como é que você sabe que não segura? Então... É porque tinha o conceito que a manta, e é verdade, é um conceito que a manta tinha que trabalhar, né? Ela tem que trabalhar. Só que atrás do banco ela tá confinada. Ok, mas você testou, pô? E eu vou te falar. A pergunta é essa, você fez o teste, você atirou com alguma coisa, você presenciou um teste, então como é que você fala, acho que não segura não? Eu sei. Ele ouviu alguém falar, e baseado naquilo que ele ouviu, então eu fico muito... Voltando ao tema do programa hoje aqui, do especialista, né? Então, você que é blindador e você que é usuário, questione a sua blindadora. Questione a sua blindadora para saber como é que ela desenvolveu aquele projeto para aquele carro. Exato. Não é isso? Passado o tempo, em 2016, a BMW abriu um programa chamado BMW Protection, que ela fabricava os seus carros no México, como BMW mesmo, BMW blindado de fábrica, e trouxe para o Brasil. E aí, tornando a história longa curta, a gente foi homologado, eu fui o engenheiro responsável pelo desenvolvimento desse processo, desse projeto. Numa blindadora que você atuava? Na blindadora que eu estava. E o primeiro carro foi uma série 3, que é um sedã. O que eu coloquei atrás do banco? Aramida. Por quê? Porque você tinha que trazer leveza para o carro. Sim, e aí vai do interesse de cada empresário. Meu interesse era fazer o carro mais leve possível, seguro. Isso. Se eu quero usar aramida atrás do banco, eu tenho que fazer uma técnica, uma engenharia, alguma coisa que dê estrutura, que proporcione a segurança, mas eu posso usar aramida. Pode usar. E ainda tinha conceito seguinte,
o tiro não bate direto, né? Ela ultrapassa uma lata ali. Sim, para chegar atrás do banco, passou em algum lugar. Aceleração até chegar no anteparo. O projétil você pode criar um distanciamento. Então, assim, dá para colocar? Dá. Mas a questão é o seguinte, você tem que testar para comprovar de novo o teste. De novo o teste. Então, o que as pessoas têm feito muito? Testezinho de laboratório, em amostras pequenas, em amostras em quadrados, né? Os 50 por 50. 50 por 50. E algumas vezes não nos calibres da norma. Então, vamos lá, falam assim, o polietileno segura, mas dá um tiro de 9. Não dá um tiro de malha. Entendeu? Esse é o problema. Como é que funciona nos 2 calibres? Mas eu coloquei na coluna B, ela é estruturada. Dá um tiro na coluna B, porque realmente ela é estruturada. Pode ser que funcione. Na coluna A pode ser que funcione. Eu vou te falar, Ninguém tá dizendo eles estão afirmando que funciona em alguns carros. Ou até na maioria dos carros. Gente, a gente não está aqui querendo criar nenhuma polêmica, mas estamos querendo só explicar que você tem que testar. É isso. Simples assim. Não estou dizendo que você está certo, eu estou errado, ele está certo. Não é isso. Mas antes de você tomar uma decisão de usar um tipo de material ou outro, especificamente num pedaço do carro, você tem que primeiro verificar se realmente aquele material é adequado para aquele lugar. Isso. Você falou em peças pequenas, eu queria voltar nesse tema, né? Uma peça pequena, eu vou usar perto do retrovisor, por exemplo, lá que algumas empresas colocam um pedacinho de aramida lá. Qual a função de colocar um pedacinho de aramida naquilo? Então, balisticamente falando, ela é questionável, né? É questionável, mas, de novo, tem que testar. Por quê? Pronto. Porque você tem todo o aço da estrutura do retrovisor, que é um aço Izamac lá. Sim. É um aço. Então, será que aquele aço que faz parte do retrovisor, com aquele açinho que faz parte da porta, com aquela manta funcione? De novo, Marcelinho. Pode ser que sim. Pode ser que funcione, cara. Não, a gente não pode afirmar, a gente tem que testar. E aí, a diferença entre as blindadoras, né? Por isso que eu falo, tem muita blindadora hoje. Pô, tem blindadora que tem engenheiro, tem corpo de... que tem lá uma baita de uma estrutura, que testa seus produtos e provavelmente ela tem um custo maior por tudo isso. Por isso que eu falo em todo o programa, vocês falam com o Marcelinho. Tem que tomar cuidado, né? O Marcelinho tá chato pra cacete, ele só fala tudo a mesma coisa, né? Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Perfeito. Preço é uma coisa, valor é outra. Essas blindadoras, nada contra, você quer trabalhar com preço mais em conta, outra mais caro e tal, mas não é só porque o cara quer cobrar mais caro que ele quer ganhar mais. O custo operacional de uma empresa, ele é baseado naquilo que ele tem no seu dia a dia. Se ele tem um corpo de engenharia na empresa dele, isso custa. Se ele faz um teste ou vários testes que tem que fazer, isso tudo custa. Mas ele está transferindo todo esse custo no produto final. É isso. E aí tem o valor. Essa blindagem vale mais, não é que custa mais caro, ela vale mais. Porque ela tem toda uma estrutura por trás. Tem uma estrutura por trás e uma engenharia por trás de uma pessoa que foi estudar com profundidade naquele projeto daquele veículo. Aliás, Alex, me corrija se eu estiver errado também, um projeto de um veículo, isso não significa dizer que vai servir para todos os carros, né? Não, pelo contrário, exatamente. Cada veículo, vamos lá, cada veículo tem uma geometria e uma matemática, né? Ele tem toda uma estrutura lá. E material que ele usa? Tem veículo que é de aço, alumínio, ligas, plásticos, hoje em fibra, dia, carros elétricos, tem bateria que pega fogo, então... a bateria está no porta-mala, será que não tem que proteger? Porque algumas vezes você pode... Então, o ideal, por isso que o ideal, cada blindadora, ao desenvolver o seu carro, com o seu corpo técnico, ela tem que estudar literalmente cada projeto. Tem que estudar cada parte do carro. E se tiver dúvida, o que tem que fazer? Vai para o laboratório. Resumindo não, né? Só para falar um pouco sobre isso, né? E eu já vi gente falando, né, na coluna do carro tem que ser aço. Quem foi que disse isso? Ninguém está dizendo aqui. Nós aqui não estamos querendo dizer que você tem que usar tal material em tal lugar. Você, dono da blindadora, seu engenheiro responsável, é que vai identificar qual material adequado para aquele tipo de veículo e para aquela parte do veículo. O que eu posso adiantar, eu desenvolvi carros que a coluna, a gente colocou o polietileno, deu para colocar na coluna A, na coluna B, nas longarinas, porque são áreas estruturadas, a longarina porque tem o airbag. Você tem onde prender. Não, e é estruturado, tem estrutura, porque a longarina, mas por causa do explosivo do airbag, ela tem lá aços estruturais, tudo também por função de resistir ao capotamento. Isso quer dizer que tem onde agarrar, vai. Agarrar e desacelerar bastante o projétil também, né, para proteger essa borda. Mas, por exemplo, a parte de trás, já indo para trás, que não é tão estruturado, coloca aço. Então dá para você fazer um projeto trazendo a maior leveza possível,
sem comprometer a segurança. Então, usa aço nas áreas menos estruturadas, usa o polietileno nas áreas mais estruturadas, usa a aramida porque ela é super flexível, é fácil de colocar em caixa de roda, Sim. na porta. Então, cada material tem a sua característica, o seu preço, a sua forma de utilizar, e aí talvez o conjunto de todos eles é que nem uma orquestra. Sim. Né? Todo mundo toca, cada um tem uma característica. Cada um tem uma função. E quando todo mundo toca harmonicamente, fica bom. Eu acho que fazendo uma analogia, é a mesma coisa na blindagem, dá para usar tudo. E mais um detalhe, contribuindo com tudo que você falou, também a sua intenção enquanto empreendedor. Eu quero fazer o carro mais barato do mercado. Ou eu quero fazer o carro mais leve do mercado. Só que tanto mais barato quanto mais leve, os dois têm que suportar os mesmos disparos. Exato. Nos mesmos. Né? Porque nós estamos falando de uma norma que estabelece que o carro tem que ter o nível de proteção 3A, que é o mais comum, né? Por isso 44 Magnum. Só para finalizar esse tema, a gente vai entrar no outro, quando se fala em 44 Magnum, mas ninguém usa 44 Magnum. Gente, mas espera um pouquinho só. Se o carro é nível 3A, ele está apto a suportar disparos até o 44 Magnum. Não é porque não tem ou tem muito pouco que, não, deixa esse negócio pra lá. Não. Então faz um carro nível 2. A blindagem é uma norma, né? Sim. Tem que atender uma norma. A gente vende, é o que eu falo, a gente vende norma, não vende estatística. É isso aí. Se fosse estatística, talvez a gente nem falaria do nível 3A. E se você não quer, né, falar, pô, mas o 44 Magnum, então faz um carro nível 2. É permitido, gente. Nível 1, 2, esses nível 1, nível 2, você faz um projeto e vai vender, dizendo, explica pro cliente por que é nível 2. É isso daí. Que, aliás, na minha opinião pessoal, o nível 2 atenderia. Eu acho. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Também acho. Eu acho que atenderia o mercado. Também. É compatível. Porque... Aliás, é um tema bacana pra gente entrar num próximo... num próximo programa, né? Que, os níveis de proteção, as diferenças dos níveis, né? E qual seria o mais adequado. E aí, usando esse paralelo aí do nível de blindagem, a gente vê no México, você já esteve no México inúmeras vezes também, a maioria das blindagens do México é nível 3. É 3 NIJ, né? E talvez nem seja mais necessário como já foi no passado. Tem que fazer um estudo mais aprofundado. Já está mudando um pouco o mercado. Está mudando o mercado lá, já né? Os dois produtos já são bem consumidos. E anos atrás o 3A era incipiente lá, né? Hoje já tem um volume maior. Né? Hoje já tem um volume grande. Você pega a Colômbia, os outros países têm o nível 2, você já encontra. Agora eu vou contar de novo um histórico, né, dos dinossauros aqui, né? Lá, na época que eu estava na Imbra lá, o nosso carro era nível 2. E aí a concorrência falava, mas o meu é nível 3. E para sair desse negócio de 2 e 3, nós criamos o nível executivo e o nível diplomata. Olha que legal. O executivo era nível 2 e o diplomata era o 3A. Era uma forma que a gente tinha para poder explicar as diferenças do que era um e do que era outro. Estava se desenhando, né, o mercado naquela época. Em termos de custo, a diferença é muito pequena. Né? Se você fabricar um material 3A... Muito pouco. Por isso que... aliás, vale a pena ver esse comentário, né, Alex? Você que trabalha na produção, você fabrica anteparo balístico. Para mim, fabricar um anteparo nível 2 e fabricar um 3A, a diferença financeira é pequena, né? É pequena. Por isso que adotou o 3A. É muito pequena e eu acho que vai ficar um pouco mais sensível com a nova portaria quando ela entrar em vigor. No standalone. Talvez, porque a tal da chapa de aço na frente, ela interfere, depois a gente entra em outro assunto. É um tema mais complexo também para a gente abordar aqui. Depois a gente entra nesse assunto, mas a nova portaria vai obrigar que todos os materiais sejam, né, standalone, ou seja, eles naturalmente, da forma que a gente entrega para o blindador, tenha que resistir, como vidro. Sim. E acho que nesse campo começa a ter um pouquinho de diferença, principalmente na questão do peso. Mas eu acho que, de novo, é um assunto... Vamos guardar para um outro, porque aqui... Não, se a gente tivesse tempo aqui, amigos aí, telespectadores, a gente ia passar a tarde falando aqui sobre... Coisa. Porque é muito assunto, né? Mas assim, vou ser mais objetivo. Voltando ao tema aço, né? Tá bom. A gente vê também empresas falando que o aço... Empresas não, desculpa. Alguns especialistas de internet dizendo que o aço tem que ser da liga tal ou liga tal. Uhum. Até distribuidores também já ouvi falar isso aí. Pô, o cara tá usando uma liga que não é adequada. Liga adequada? Uhum. Nós falamos agora há pouco aqui que qualquer material é balístico desde que se você teste ele. Então, a liga, peço a você que entende mais desse tema, é um bom tema. Discorresse um pouquinho. O aço, eu posso usar qualquer tipo de aço se eu quiser. Eu posso usar carbono, eu posso usar 304, 304L. Aliás, tem gente que não sabe nem o que é 4 e L, né? O L é mais molibdênio. Me diziam antigamente que o L era melhor porque tinha
mais molibdênio e transformava o aço em mais... Ele tem uma resiliência maior. Tem menos carbono. Menos carbono. Como o carbono é mais quebradiço, digamos quebradiço, assim. Isso. Então, quanto menos carbono, mais dúctil, mais ele trabalha. Mais resiliente ele trabalha. Ele mais dissipa energia. Mas não vamos entrar assim profundamente. Mas eu posso usar qualquer liga desde que ela seja aprovada, é isso? É isso. E aí a gente tem que entender o seguinte, mas por que o 304L sempre foi utilizado? Por quê? Porque... Eu sei. Você com certeza sabe. Por quê? Porque ele é fácil de manusear. Sim. Então, como a blindagem antigamente, ela era feita de forma muito artesanal, ou seja, você cortava no plasma, Ainda né? Alguns ainda insistem nesse processo, martelava, é um processo até desumano, ele é muito maleável, então ele é fácil de ser conformado. Com a nova tecnologia, que, por exemplo, hoje a Imuna fornece o kit já cortado, dobrado, pronto para instalação, e tudo industrializado. A gente consegue usar máquinas para fazer esse processo, então já dá para usar outras ligas. Então vou dar uma outra liga de inox que é muito utilizada, que a gente chama de liga 200, que é uma classe abaixo da 304. Mais barato. Além de ser mais barato, ela, balisticamente, ela é melhor porque ela é mais dura. O aço é mais duro que o outro, falando de maneira... mais fácil de entender. E a dureza ajuda na balística, porque a gente pode lembrar também de outro aço, aquele famoso o SSAB, Sim. Que é muito usado, né? É utilizado em carros. Aliás, ele conversando com o Lucas, aliás, um abraço para o Lucas lá, da SSAB, o aço não é só para balística, eles usam para transporte de minério. Pá de retroescavadeira. Pá de retroescavadeira. É um baita de um aço. É um puta aço, e segura então, a bala, né? E ele é usado tanto no nível 3 quanto no nível 3A. Eles têm lá um aço que ele é praticamente todo de carbono, não é de inox, com 2,5 mm. Mas olha... Só que assim, tenta dobrar, você não consegue, porque ele é muito aí duro. É sacanagem com aquele menino que trabalha lá, né? Da dureza. Quanto mais duro, balisticamente é melhor. Então, o Liga 200, que a gente usa bastante, a gente tem o Retex, então a gente fornece tanto o 304L para o blindador que está insistindo ainda nessa questão, mas a gente também tem o 200. E também tem o SSAB. Tanto faz, a gente pode... É o que você falou. O que importa é a forma que o blindador vai trabalhar com isso. Então, você vai martelar? Então o 304 é mais indicado para você. Agora, você quer um kit pronto? O 200 te atende perfeitamente. E sabe o que é o mais legal do 200? Ali, não é só porque ele é mais barato. O 200, fazendo uma analogia para o standalone, o 304 precisa ter 3 milímetros para aguentar um tiro. O 200, 2,5. Ou seja... Isso na real, tá? Eu estou falando que é na real, desculpa interromper, mas já interrompendo, porque, de novo, os especialistas falam, não, de 2,5, 2,75, 3 e tal, eu já fiz o teste, tá, para. Não, a gente vai lá... Vamos lá para um laboratório balístico, bota a chapa de aço lá e dá uns tecos lá. Falando português, claro. E eu falo 44 Magnum. Eu falo 2,5 porque com 2,4 ele já 425 metros por segundo, mais ou menos 450, 440 ele segura. Ele segura. Então, é a certeza de que aquele material realmente ele tem eficiência. E aí só para completar, a vantagem é que por ele ganhar meio milímetro, 5 décimos na espessura, o carro fica mais leve. Pronto. E como o aço é vendido por quilo, então assim, liga por liga já é mais barato. Só que você está usando menos aço, já é mais barato ainda. E o carro vai ficar mais leve. Então você chega a ganhar aí uma brincadeira aí de 15, 20 quilos, só trocando a liga. E você está buscando fazer um carro mais leve, esse é um dos itens que podem lhe ajudar. Exemplo, entendeu? Agora, blindagens militares, como a gente, por exemplo, eu blindei já quase 20 embarcações. A gente, para nível 3. A gente já usa o aço militar, também, coincidentemente, da SSAB, um aço aí de 5 ou 6 milímetros, dependendo da norma que é exigido. Aí é um aço que já não dobra, então você tem que fazer um processo diferente de montagem. Se vai soldar, tem a sobreposição, tem como soldar. E aí, de novo, como é que você sabe que funciona? Vai testando. E testa, porque tem coisas que você acha que funciona, até como engenheiro, você pode ter uma ideia lá que você acha que vai funcionar. Pelo cálculo funciona, mas na prática prática não vai funcionar. Aquela brincadeira, vem primeiro na blindagem o aço ou a manta? Cada um tem uma característica, mas ir no tiro em ângulo, pode ser que mude a sua percepção. Você quer fazer o quê? E outra, só qual é a sua intenção, né? Exato. Onde que vai estar instalado? Diretor, nós temos umas imagens aqui de alguns testes que o Alex realizou
ao longo da sua trajetória. Tem como colocar na tela aí? Ah, não? vai ser legal, tem umas imagens bacanas aí. Ali, ó, tá lá na tela lá. Ah, então, tá vendo? Esse é o teste de 2019 Ah, da Série 3. Esse carro bateu o recorde de veículo mais leve já homologado no mundo, no nível 3A, por Bechusan. Esse carro tem mais de 400 disparos feitos nele. Mais de que 400. calibre? 80% em Magnum 44 a 450 metros por segundo. Acima da norma. Mínimo. É porque o objetivo aqui era ser mais análogo à VPAN. Sim, você E a está VPAN buscando o V50 lá, sei lá. A Magnum é mais alta a velocidade na VPAN. Sim. Então, como é uma certificação BMW internacional, puxava Superdimensionada. sempre para os itens críticos. Sim. E aí, o que absorvia da NBR? A distância entre os tiros, mas, por exemplo, eles sacaneavam. Não são 5 tiros, por exemplo? 5 de Magnum e uma de 9 no meio. Eles tentavam afofar a manta para de 9 tentar penetrar. Tem mais outra imagem aí, diretor? Aí vocês, olha a quantidade de tiros. Os barcos. Esses são projetos de embarcações que nós fizemos. Eu fiz as embarcações da Marinha, navios de 500 toneladas para patrulha e para o controle de pré-sal. E mais ou menos 15 embarcações de pequeno e médio porte para a Polícia e para a Receita Federal, que inclusive estou refazendo nesse momento. Que legal. Mais uma imagem, já temos aí? Tem mais uma imagem, diretor? Legal. As cabines também que foram feitas. Para blindagem arquitetônica, né? Isso é para mostrar um pouquinho a gama, né, que não é só veículo. Eu tenho mais de 20 mil veículos assinados com o meu nome, circulando. Mas eu também tenho os navios, cabines, coletes, desde a época da G5, enfim, vários outros projetos especiais e também veiculares, 11 certificações por Bechusan, ou seja, eu blindava um carro, eles vinham da Alemanha, que é o Bechusan, para quem não conhece, é um dos maiores órgãos, aliás, é o maior órgão de certificação mundial de veículos, é a maior autoridade no mundo para testar, então eles vinham, eles tinham que olhar o carro sem acabamento nenhum para tentar achar os pontos fracos da blindagem, enchiam o carro de bolinha e escolhiam os calibres que mais teriam chance de penetrar, ou seja, o objetivo realmente era buscar a penetração. Buscar a penetração para ver ponto crítico. Exato. Agora, não quer dizer que todos os 11 carros que eu homologuei não tive falha. Eu tive falha. Sim, mas é testando que você aprende. Mas o que eu quero dizer, Marcelinho, é o seguinte, você imagina se testando o veículo eu tive falha, você imagina quem não testou. De novo, voltar nesse tema. Lógico que a gente vai aprimorando a cada teste, vai entendendo como os materiais vão se comportando, o carro vai se comportando, tudo mais, ou como você usa o carro também a seu favor para trazer alívio de peso, mas eu quero trazer a importância realmente, de novo, de testar, né? Então, eu sou um especialista, não porque eu entendo demais da matéria-prima, da fabricação da matéria-prima, da concepção do fio, do tecido, da fabricação do painel, do aço, mas da aplicação. Então, isso muda completamente o jogo. Então, assim, Alex, por que você usa uma coisa na frente da outra? Por que sobrepõe tanto e não item? Porque foi testado agora, e não deu certo. O projeto do outro dá certo? Pode ser que dê. É só... O outro testou? Não testou? Quer que eu ajude no teste? Então, entendeu? Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria deixar aqui, assim... de novo, o tema do programa, a gente falou sobre especialista, né? Está aqui um exemplo de uma pessoa que pode ser considerada, sim, um especialista pela bagagem, pelo tempo, não é só tempo, não, é bagagem mesmo. Tempo não quer dizer muita coisa. Bagagem na prática, a mão na massa, tanto na instalação quanto na fabricação. E também não desmerecendo você que é blindador, que está aí na lida, no dia a dia e tal. O que o Alex falou, não estamos querendo dizer que é melhor do que ninguém, não é essa a ideia. A ideia é que você entenda a responsabilidade que está por trás de tudo isso, e que quanta coisa você precisa buscar para realmente dormir tranquilo. Você, como blindador, precisa deitar no travesseiro e falar, pô, eu fiz um trabalho bem feito. E para você que é usuário, presta atenção, quando você for escolher a blindagem, lembre-se sempre, preço e valor não andam juntos, e quando você perceber que uma empresa tem um valor diferenciado, procure saber o porquê. Se aprofunde na pergunta. Deixa de perguntar preço, peso e se acabamento é bem feito. Você tem que saber se a balística daquele carro foi bem feita. Como foi desenvolvido o projeto. Como foi desenvolvido o projeto para saber que você está seguro, a sua família também dentro daquele carro. De novo, infelizmente o tempo é curto, baixe o aplicativo do canal ABC no seu celular, seja Android ou iOS,
você pode assistir toda a programação do canal ABC e os episódios do Blindagem em Foco. E também nas mídias sociais, Instagram, YouTube, estamos lá para falar. Mande seu comentário, mande sua crítica. Suas perguntas, né, também. Né? Suas dúvidas. O contato, as suas dúvidas aqui, o Alex, além de né, ser um profissional do ramo, é um amigo pessoal, posso considerar assim, né, Alex? Com certeza. E se você não quiser mandar direto para @imunabalística ou @blindagem em foco, que a mensagem chegará e, à medida do possível, a gente vai responder para você. Alex, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, obrigado. Você voltará mais vezes aqui, com certeza, porque assunto. Esse assunto de blindagem está em alta, né? Os recordes estão aí para comprovar isso. E como tem muito assunto, a casa é sua. Sempre que você quiser falar alguma coisa que você acha relevante, a Blindagem em Foco está à sua disposição. Obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Até mais. Valeu. Pronto.